Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a este quarto episódio da Psicologia de Bolso. E hoje vamos falar aqui sobre um tema também que é muito comum nas conversas que eu tenho com os meus amigos, nas consultas, que é a autossabotagem nos relacionamentos. Portanto, o grande tema aqui é os relacionamentos, mas depois o que se passa dentro dos relacionamentos muitas vezes é a autossabotagem, não é? Então eu quero falar um bocadinho aqui hoje sobre esta questão da autossabotagem nos relacionamentos. E neste caso nos relacionamentos íntimos, nos relacionamentos de casal. Sejam pessoas que estão sozinhas à procura de um parceiro, de uma parceira, sejam pessoas que estão num relacionamento de casal, num namoro, num casamento. Muitas vezes nós temos comportamentos, atitudes, pensamentos que sabotam por completo os relacionamentos. Então quero explicar um bocadinho aqui também o que é a autossabotagem, o que é a sabotagem e como é que podemos fazê-la nos relacionamentos, como é que isto costuma acontecer e porquê é que isto costuma acontecer, que é o mais importante, é percebermos as causas do porquê é que isto acontece. Porque de facto eu conheço pessoas muito bem intencionadas que até querem muito ter um relacionamento ou até manter o relacionamento que têm, de uma forma equilibrada, de uma forma positiva, mas muitas vezes não conseguem. Portanto, o que é a autossabotagem? Bom, a autossabotagem são comportamentos, pensamentos, atitudes, ações ou não ações que nós fazemos que acabam por nos limitar e não termos aquilo que nós verdadeiramente queremos. Portanto, nós queremos muito uma coisa, mas muitas vezes nós impedimos-nos a nós mesmos de ter essas coisas que nós queremos tanto. Isso é a autossabotagem. E nos relacionamentos é muito comum também. Quantas mulheres a quem não atendo, e atenção, mais uma vez, faço este reparo, eu falo muito no tema das mulheres, porque é essencialmente com mulheres que eu trabalho e com quem eu convivo, com quem eu converso no meu dia-a-dia. E então falo muito, dou muito este exemplo. Claro que também se pode aplicar para homens e muitas vezes falo também aqui nas relações de casal heterossexual, entre homem e mulher, também são os temas que eu mais atendo no meu consultório. Mas claro, também se refere a relações homossexuais, bissexuais, de todos os géneros. Estamos a falar de pessoas. Portanto, entendam isso. Quando eu falo homem e mulher e nas mulheres, todas as pessoas estão incluídas aqui, se identificarem com essas características que eu vou falando aqui. E então, sim, eu vejo muitas mulheres no meu consultório também, pessoas com quem falo diariamente, que muitas vezes me dizem que estão sempre a tentar arranjar defeitos nos seus namorados, nos seus maridos, nos companheiros que arranjam. Então, quase que também, de certa forma, a sabotar a felicidade ou a qualidade da relação com aquela pessoa. Parece que eu não sei ainda muito bem de onde é que isto vem. Sei que é algo muito comum às mulheres e por experiência própria, nas consultas que dou, nas pessoas com quem falo, vejo muito esta característica, este neuroticismo que nós mulheres temos, estes pensamentos, os detalhes aos quais nós damos atenção, não é? Nós temos fazemos muitas críticas às pessoas que estão connosco, não é? Queremos muito, idealizamos muito e de repente quando estamos com alguém vamos buscar todas as pequenas coisas que aquela pessoa nos faz, que aquela pessoa que tem, que nos irrita, que nós não gostamos. E há muitas mulheres que me dizem que isso é quase impeditivo de um relacionamento a longo prazo, que até gostam muito, até querem, até se envolvem com as pessoas, mas depois vão arranjar defeitos, quase como para justificar qualquer coisa, como eu não posso estar num relacionamento, não é possível eu ser feliz num relacionamento, não sou merecedora de amor, não sou capaz de ter um companheiro a longo prazo. E mais uma vez hoje vou falar aqui muito do tema do homem e mulher e principalmente nas mulheres, porque é um tema que também surge muitas vezes e que me pedem para eu também falar um pouco sobre ele. E surgem muitas questões também. Então, como é que se podem sabotar os relacionamentos? Conheço N pessoas, mulheres lindas, inteligentes, que cuidam delas, que têm uma vida organizada, que são felizes naquilo que fazem, que têm imenso interesse, são pessoas interessantes, pessoas cuidadas e que constantemente não conseguem ter companhias, não conseguem ter relacionamentos estáveis, de compromisso, em que se sentem assumidas por esse companheiro. E então vou começar aqui por estes casos hoje. E essas mulheres muitas vezes perguntam, mas o que é que eu tenho que faz com que os homens não queiram estar comigo? Então vamos falar aqui dos porquês, das causas da autossabotagem. Muitas vezes estão relacionadas com questões de merecimento ou não merecimento.
não mereço ser feliz no amor, crenças sobre os relacionamentos, como por exemplo, não é possível ser-se feliz num relacionamento a longo prazo, ou é muito difícil ter um relacionamento a longo prazo. Questões também com a autoestima, que é eu não sou suficientemente interessante, ou não sou suficientemente gira ou giro, ou com um corpo suficientemente elegante para outras pessoas gostarem de mim. E sim, há muitas pessoas que se focam muito no físico. Aliás, vivemos numa sociedade que se foca extremamente no físico. Nunca se viram tantos ginásios a abrir, tantos programas relacionados com a autoimagem, com a moda, com o corpo, com o ser fitness, tantos canais de Instagram, de Instagrammers, não é? que aliados à moda, ao corpo, ao desporto, ao exercício físico, às dietas. E pronto, isto não vem desde agora, já é uma coisa da nossa sociedade que é muito comum acontecer, mas principalmente agora. E também há aqui questões de relacionamentos anteriores, ou seja, que experiências é que as pessoas vivenciaram nos seus primeiros relacionamentos, que as fizeram acreditar certas coisas sobre si próprias, sobre si próprios, não é? E principalmente também quando eu falo em relacionamentos anteriores, também se refere a relacionamentos que os próprios pais tiveram, que o próprio pai e a mãe tiveram com o outro. Portanto, nós, ao crescermos, vamos observando o mundo à nossa volta. Vamos tendo vários exemplos e quando temos determinados exemplos, que são aqueles exemplos mais comuns, como no caso dos pais, dos amigos ou da própria vivência, em determinado tipo de relacionamento, em relacionamentos onde há violência, onde há, por exemplo, pouca disponibilidade afetiva ou emocional do outro lado, em que há ausências, em que há traição, em pais, em amigos, nos próprios relacionamentos, muitas vezes é isso que as pessoas acreditam que são os relacionamentos, ou que deverão ser os relacionamentos, pois não têm outras expectativas, não têm outra realidade, não conheceram outra realidade. E então, nesses casos, eu até costumo aconselhar lembrarem-se de relacionamentos de pessoas que vocês admirem, por exemplo, relacionamentos que vocês admirem em pessoas que vocês conhecem. Qual é o casal que vocês admiram, que são queridos um com o outro, são disponíveis, são presentes, são generosos, são bondosos? Há determinadas características que seriam as ideais para um relacionamento. Claro que cada pessoa terá o seu protótipo de relacionamento ideal, não é? Mas aqui pensem qual seria o modelo, o exemplo de relação que vocês gostariam de ter. Vejam exemplos à vossa volta. Talvez não hajam muitos, talvez haja apenas um ou dois. Mas o que é certo é que há esses exemplos à nossa volta. Eu acho que nós podemos nos basear um pouco nesses relacionamentos, nesses exemplos, nesses modelos, quando não temos exemplos desses à nossa volta de forma mais comum. Ou seja, lá podemos conhecer um ou outro casal que se dá muito bem, que são amigos, são companheiros, que comunicam, que trabalham juntos para o relacionamento, para o bem do relacionamento, pessoas que sabem escutar, pessoas que sabem dialogar, comunicar, que olham para os problemas do relacionamento juntos, tentam encontrar soluções. E o diálogo e a comunicação, de facto, são as coisas mais importantes. Portanto, de facto, toda a nossa existência, desde que nós fomos concebidos até aos dias de hoje, com tudo o que nós experienciamos, vivemos, observamos, pensamos, tudo isso condiciona os nossos relacionamentos. Então, como podemos sabotar os relacionamentos? De facto, podemos sabotar acreditando que não somos merecedores desse relacionamento, acreditando que não somos suficientemente bons, interessantes, ou isto ou aquilo que disse há pouco, para estar no relacionamento. Ou de facto acreditamos que os relacionamentos são difíceis, têm que ser sofridos e envolvem sempre traições e enganos e falta de diálogo e falta de presença. Isso muitas vezes tem a ver com a sua experiência em concreto. Por isso, voltando aqui à questão, porque é que tantas mulheres estão sozinhas, porque é que tantas mulheres não conseguem encontrar parceiros? Muitas vezes pode ter a ver com essas crenças de base, com essas crenças do que, se calhar é melhor estar sozinha do que entrar num relacionamento, porque depois vou sofrer, depois vou desiludir-me, essa pessoa pode deixar-me, essa pessoa pode interessar-se por outra, pode apaixonar-se por outra, pode trair-me e eu posso estar a ser enganada sem saber. Portanto, muitas das vezes os nossos comportamentos é para evitar sofrimento futuro. Por um lado, a parte consciente, eu quero muito relacionamento, eu sei que eu mereço ser feliz, eu só tenho é que ser feliz e tenho que estar com uma pessoa ao meu lado que me faça feliz. Todos nós queremos isto conscientemente, mas o nosso inconsciente, algumas crenças que estão lá, são contrárias a estes nossos pensamentos. Então anda muito à volta destas questões de merecimento, autoestima, das crenças sobre os relacionamentos e também experiências de relacionamentos anteriores. Então quando nós podemos fazer aqui um trabalho de perceber as nossas crenças e o que é que realmente nos impede de ter relações felizes,
independentemente se estamos à procura, se estamos num relacionamento, porque às vezes também há muitas pessoas que estão em relacionamentos e que muitas vezes se sentem insatisfeitas e questionam-se constantemente, será que é esta pessoa com quem eu quero estar? Será que estou com a pessoa certa? Será que devo investir no futuro com esta pessoa? Será que devo manter-me nesta relação? Será que há outra pessoa por aí que será mais ideal para mim e que terá os atributos que eu gosto? Porque sim, nós mulheres, eu não sei quando é que nos ensinaram isto, foi lá aquelas revistas que nós líamos quando éramos adolescentes, mas há esta coisa do senso comum que é faz uma lista de todas as características que tu queres atrair num parceiro, num futuro parceiro. Todas as características ou qualidades que tu queres ver num parceiro. E de facto ensinam-nos muito isto, a idealizar, a projetar no futuro, a idealizar uma pessoa, uma relação. Não sei se também tem a ver com os contos da Disney, que sim, teve um grande impacto em nós, não é? Nas séries que nós vimos, nos filmes românticos que nós assistimos, nas conversas que as mulheres têm umas com as outras. Nós mulheres idealizamos muito e gostamos de criar listas disto e daquilo. E muitas das vezes a realidade é muito diferente daquilo que nós idealizamos. E isto acontece tanto como para homens como para mulheres. E então, ao idealizarmos tanto, vamos ter uma grande desilusão com as pessoas que encontramos, porque elas não vão corresponder totalmente a todos os critérios que nós preenchemos lá atrás no tempo ou que idealizamos nas nossas cabeças. E de facto essa é uma grande frustração. Então parece que há aqui, de um lado, a idealização, do outro lado, a desilusão. Então costuma-se dizer que nós só nos desiludimos, porquê? Porque nos iludimos em primeiro lugar, não é? Que as coisas realmente podem ser perfeitas e há muito este conto de fada que nós procuramos. Procuramos o desfecho que os nossos pais não tiveram, o desfecho que os nossos amigos não tiveram, que nós próprios não tivemos em relacionamentos anteriores. E agora também queria falar nessa questão aí, do que é que os nossos pais vivenciaram em casal que nós absorvemos, que nós observamos e que nós muitas vezes repetimos. E acho que isso ainda vai mais atrás, mais ao fundo, para além das questões de merecimento, autoestima, das crenças sobre os relacionamentos, das experiências dos relacionamentos anteriores, vem também muito das questões de vinculação que nós temos com as nossas figuras parentais, com os nossos cuidadores principais na infância, com aquilo que nos passaram, com a segurança ou não que nos passaram, e nós vamos estabelecer essa vinculação com futuras pessoas. Então, muitas vezes, o que nós observamos dos nossos pais é como se fosse um modelo, um barómetro sobre aquilo que poderemos ou não viver, porque no fundo foram as primeiras experiências que tivemos, o primeiro modelo de relacionamento que observamos. E muitas vezes, por a nossa mãe não ter sido feliz, ou por o nosso pai não ter sido feliz, ou certas dinâmicas que houveram entre os nossos pais, e até mesmo entre os nossos pais e nós vamos projetar isso no futuro. Até há um vídeo que eu recomendo a muitas pessoas que acompanham, que se chama Why We Pick Difficult Partners. Porque é que escolhemos parceiros difíceis. Retrata isto muito bem e podem procurar no YouTube, escrevendo essa frase, Why We Pick Difficult Partners. É um videozinho de animação de cerca de 5 minutos que graficamente conseguimos perceber muito bem isto que eu estou aqui a dizer, não é? Que todos os modelos que nós observamos muitas vezes vamos repetir. São os tais padrões que nós falamos, os tais padrões de relacionamento que nós muitas vezes repetimos se estivermos atentos e se estivermos atentas, porque de facto para nós conseguirmos mudar isto temos que ter uma grande dose de autoconhecimento, uma dose de consciência crítica, de olharmos para nós, percebemos porque é que estamos a atrair este tipo de relacionamento. E eu quero pegar aqui também nesta frase, porque há muitas mulheres que me dizem, Paula, eu só atraio este tipo de pessoas. Então eu quero corrigir aqui esta frase, que é, eu escolho este tipo de pessoas. Ou seja, de facto nós podemos atrair uma série de parceiros e parceiras, pessoas potenciais interessadas em nós, com quem poderíamos viver um relacionamento. Nós poderemos atrair vários tipos de pessoas, mas nós consistentemente vamos escolher determinado tipo que depois se revela mais uma vez, ou que revela mais uma vez características daqueles padrões que nós temos tentado evitar este tempo todo, ou que temos vivenciado este tempo todo, e que muitas vezes até são repetitivos daquilo que nós vivemos na infância, ou até dos primeiros relacionamentos que temos. Portanto, isto é muito importante, se quer trabalhar aqui esta parte dos relacionamentos, a parte da autossabotagem, perceber se a faz, quando a faz, porquê a faz e, de facto, às vezes o porquê a faz é evitar o sofrimento, evitar essa questão da possível perda, da possível traição, isto para quem está sozinho constantemente ou sozinha constantemente.
o medo da intimidade, o medo da entrega, porque isso pode envolver realmente uma perda futura, pode envolver uma desilusão. E há muitas pessoas que, não se apercebendo disto, estão sempre a evitar desiludir-se, como tal, desiludam-se constantemente por não conseguirem, de facto, ter um relacionamento ou manter um relacionamento. E vejo também muitas mulheres a envolverem-se com homens também pouco disponíveis, ausentes emocionalmente, psicologicamente, que muitas vezes também as maltratam, as criticam, as desvalorizam, as desaprovam, não as querem assumir. Então sabe-se lá, se lá atrás, no tempo, elas aprenderam que de facto não tinham valor, que não eram suficientes, que não eram ouvidas pelos pais, que não eram valorizadas pelos pais, ou que o próprio pai não esteve ausente na sua própria vida. Não era um pai carinhoso, afetuoso, era um pai que estava, e quando eu digo ausente não é fisicamente, às vezes o amor está lá, os pais estão lá, mas tem a ver com os comportamentos ou a falta deles, não é? A falta de um comportamento aceitador, carinhoso, tu és importante para mim, eu amo-te muito, minha filha. Às vezes há falta desta componente emocional e estas crianças sentem que não são merecedoras desse amor, dessa atenção, e depois vão escolher companheiros que eles próprios não as aprovam dessa forma, não as reconhecem também como elas gostariam de ser reconhecidas. Então, novamente, continuam a ser frustradas. E muitas vezes porque faltou. E ela há esta ferida infantil de que este homem finalmente olhe para mim, que é o pai figurativo que nós temos dentro de nós, o pai internalizado que nós temos dentro de nós. Porque muitas vezes a criança não tem forma de ter esta percepção sobre o mundo e sobre estas leis, estas convicções, estas crenças, estas ideias que ela vai criando sobre o pai, sobre ela, sobre o seu merecimento, sobre o seu valor. E depois muitas vezes cresce e vai buscar companheiros que representem um pouco esta dinâmica, para depois elas provarem a si próprias que podem finalmente fazer um final feliz, que podem finalmente concretizar o ideal daquela história. E depois percebem que isso não vai acontecer. Então aqui é muito isto, e esse vídeo que eu estava a falar do Why We Pick Difficult Partners, porque é que escolhemos parceiros difíceis, explica que é esta criança, observando também as dinâmicas do pai e da mãe, ou dela própria com os pais, não é? Vai muitas vezes procurar um padrão parecido daquilo que ela viveu emocionalmente na infância, para finalmente lhe dar o desfecho que ela gostaria que essa história tivesse. Mas, de facto, há pessoas que não têm a capacidade de olhar para nós, nos reconhecer, nos aprovar, nos aceitar incondicionalmente. Então, isto sai sempre frustrado se continuarmos a perseguir esse ideal de infância, que é eu quero que estas pessoas pouco disponíveis finalmente olhem para mim. Então, isso muitas vezes não vai acontecer, porque do outro lado as pessoas não percebem que não são disponíveis, também têm os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades em se verem a si próprios, os seus próprios dilemas, não é? As suas próprias vivências. E também há muito aqui a teoria da vinculação, que se pode integrar aqui neste tema, a vinculação segura, ambivalente, ansiosa, evitante, não é? E também podem pesquisar um pouco mais sobre isso, se quiserem aprofundar este conhecimento neste tema, porque há pessoas que, e muitas vezes também ouço muitas mulheres dizer que de facto, mas este companheiro, esta pessoa, este rapaz que apareceu na minha vida mostrou um grande interesse, uma grande paixão, uma grande vontade de estar comigo, e muitas vezes vem super apaixonado, super intenso e depois desaparece, não sei nada dele. E há uma expressão que tem inventado, que tem surgido, tem havido expressões que têm inventado para encaixar estes perfis. Por exemplo, ouve-se falar muito no gaslighting, e acho que ainda há outra expressão, que é o submarining, qualquer coisa assim, que explica estas pessoas que vêm tipo helicóptero, vêm com muito interesse e depois abalam, não é? Portanto, o gaslighting é quase como pessoas que vêm, mostram muito interesse e disponibilidade e depois de repente desaparecem e não dizem mais nada. Ouço muitas mulheres e também alguns homens a falarem neste comportamento das pessoas por quem às vezes se interessam. E temos que perceber que este tipo de pessoas também vão ter um impacto nas nossas vidas, porque é como se houvesse uma grande libertação de dopamina, de oxitocina, de serotonina, ou seja, é quase como um comportamento aditivo. Estas pessoas vêm, trazem-nos algo muito bom, mexem connosco e depois desaparecem. Então nós ficamos em craving, em dependência emocional daquela atenção, daquela mensagem. Muitas vezes pessoas com perfis narcísicos, sejam homens ou mulheres, não é? Que vêm, precisam de algum tipo de atenção, algum tipo de energia da nossa parte e depois de repente, puf, vão embora.
Então, há pessoas que me dizem que consistentemente atraem este tipo de pessoas nas suas vidas, nomeadamente muitas mulheres que me dizem isto. Então aí, de facto, é não alimentar esse tipo de pessoas, né? Não alimentar esse tipo de pessoas que vêm e que vai, portanto tem que se criar aí um limite. Isto eu quero, isto eu não quero, isto eu aceito na minha vida, isto eu não aceito. Porque muitas vezes, queridas mulheres que passam por isto, há falta de limites da vossa parte, limites saudáveis que vos digam a vocês mesmas que, ok, eu não aceito este tipo de pessoas que vêm, que desaparece, que não me valoriza, que me critica, que me desvaloriza, agora quer estar comigo, agora não quer estar comigo. Logo aí tem que estabelecer um limite. Este tipo de pessoas não é aquilo que eu quero. Ainda que seja muito tentador, ainda que seja muito sedutor, porque esse tipo de pessoas são muito carismáticas, envolvem-nos com as suas palavras, não é? Mas depois, se for preciso, metem-nos a um canto. Não. Então temos de definir esse limite muito claramente e definir o que é que seria saudável para nós. Alguém disponível, alguém presente, alguém que queira um relacionamento. Ou seja, estas características têm que estar lá muito claras para nós mulheres, muito claras para nós pessoas, para homens também, que às vezes se submetem a este tipo de situações, porque no fundo, se calhar acreditam que não há mais, não há diferente. Que as pessoas são assim, ou que os homens são assim, ou que as mulheres são assim. Atendo muitas pessoas nas minhas consultas com estas crenças. Mas os homens são assim, os próprios homens com estas crenças, as mulheres são assim. E de facto, aquilo são experiências que eles tiveram, de facto conheceram pessoas que são assim, mas todas as pessoas não são assim. As mulheres não são todas iguais, os homens não são todos iguais. A questão é que todos nós trazemos temas dentro de nós. Temas que refletem as dinâmicas da nossa vida, da nossa infância, das nossas crenças. E nós, de facto, as pessoas que constantemente escolhemos para a nossa vida representam muito esses nossos temas, essas nossas dinâmicas, essas nossas crenças. Então nós só podemos crescer e evoluir através do relacionamento, porque o outro é como se fosse um espelho. E acho que se calhar eu estou a falar aqui nesta teoria e muitas de vós, provavelmente já ouviram falar nesta teoria, a teoria do espelho. A teoria do espelho é aquela que nos diz que as outras pessoas espelham coisas que nós precisamos trabalhar, ou seja, é só através do relacionamento com o outro que nós conseguimos perceber estes temas que estão dentro de nós, ou seja, vivendo sozinhas e sozinhos, nós não conseguimos perceber isto. Só quando estamos com determinadas pessoas é que vemos os padrões centrais da nossa vida, os temas centrais da nossa vida, as dinâmicas nas quais nós funcionamos. Então, ao termos consciência dessas dinâmicas, destas crenças, de todas estas questões, nós podemos, de facto, definir coisas mais saudáveis para nós, limites saudáveis para nós, características noutra pessoa que sejam favoráveis para um relacionamento saudável, equilibrado, bonito, bom, gostoso, né? Como dizem os brasileiros, um relacionamento gostoso, que é aquele relacionamento que sabe bem, que é equilibrado, que é fortalecedor, que é empoderador, que nos leva mais longe, alguém que cresça connosco, que vá connosco, senão vamos estar sempre a viver à míngua. Agora, claro que não é de um momento para o outro que vai estalar os dedos e vai conseguir fazer essa alteração e mesmo tendo consciência disto, este é outro tema também que surge muito nas consultas. Paula, mas eu tenho consciência de tudo isto, até percebo de onde é que vem, mas como é que eu posso fazer isto? E sim, envolve algum trabalho interior, nomeadamente com a psicologia, com a hipnose, com as constelações familiares, que são assim as 3 ferramentas, principalmente se forem conjugadas num só terapeuta, de facto produz resultados incríveis. E sim, perceber o que vem lá atrás, as nossas crenças, quais são as expectativas que nós criamos sobre os relacionamentos, com base nos nossos próprios anteriores relacionamentos. Tudo isto é importante trabalhar para, de facto, conseguir essa relação que tanto procura. Bom, espero não ter sido assim demasiado generalista, porque é difícil englobar todos os relacionamentos e todos os comportamentos de autossabotagem neste tema. De qualquer das formas, se quiserem saber mais informação sobre mim, podem procurar-me nos meios de comunicação, o Instagram, o Facebook e o meu blog em Paula Chocalhinho Hipnoterapia. Tem lá os meus contatos, também para mais informação sobre os meus serviços, sobre a minha formação, tem lá tudo. Portanto, muito obrigada por me terem ouvido hoje e até à próxima.